E aí, pessoal, valeu? Professor Elvis John com vocês em mais um Terceirão Não Tira Férias. Olha, ó, fica em casa estudando, mas quando necessário a gente volta e se encontra para aquele abraço gostoso, beleza? Elvis John, segue o Instagram. E olha, nosso tema de hoje, ele é um tema importantíssimo para o Enem, para o UEMA e qualquer concurso. Agora presta atenção, ele também é muito polêmico, tá? Olha o que está escrito aí na tela para ti. Regime ditatorial civil militar do Brasil. Quase eu não consigo falar tudo. Antes era simplesmente ditadura militar. Mas, espera aí, será que foi uma ditadura militar ou é um regime? Qual é a diferença? Na verdade, turma, foi um regime militar, com características ditatoriais. Ditadura quando um governa só. Um regime, nós tivemos 5 presidentes, um após o outro, mas esse regime ele foi gradualmente fechando, tá? E eu vou mostrar para vocês como ao longo desses encontros. Civil, porque é verdade, sim, por mais que alguns não aceitem, houve apoio da comunidade civil de vários setores, beleza? E a gente vai ver isso com vocês. Vamos começar? Vamos lá? Olha aí, ó. Olha essa imagem que está aparecendo para ti, exclusivíssima. As origens e os antecedentes do golpe militar, ok? Material exclusivo tu não encontra na internet. É os que tem a ver, esse rapaz estranho aí, de perna meio torta. Pessoal, professor universitário, foi também presidente do Brasil, Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros inteligentíssimo. E aqui embaixo, ao lado esquerdo, nós temos João Goulart, também presidente, ex-presidente do nosso Brasil. E o que tem a ver os dois, pessoal? Porque, vejam, na verdade, para a gente falar do regime militar, eu trouxe essa tela bonita, impactante, mas a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás. Antes mesmo do Jânio Quadros, que veio antes de João Goulart, que é quem, pessoal? Quem vocês acham? Olha aí que está aparecendo? Getúlio Dornelles Vargas. Elvis, Getúlio Vargas, sim. Getúlio Vargas, pessoal, ele morreu em 54. Cometeu suicídio, versão oficial. Oh, beleza. Olha aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o velório dele, nós temos o cortejo aí de centenas. Olha o que a manchete da época está dizendo. Matou-se Vargas. O presidente cumpriu a palavra, só saio do catete morto. Então veja, turma, Getúlio realmente ele disse isso. E o que tem a ver isso com o regime militar? 54, 64, são 10 anos. Ó, não sei se já te disseram, eu vou te contar. Pessoal, Getúlio, com a sua morte, atrasou o golpe militar em 10 anos. Guarda isso na carta na tua manga aí, ó, em 10 anos. Existe uma frase da época de Vargas que dizia o seguinte: o jantar estava na mesa, a morte de Vargas puxou a toalha. Ou seja, é claro, Elvis, ele não houve golpe porque ele morreu. Não, não, não. O golpe não foi porque ele morreu, porque o golpe é na democracia. E aqueles que eram, né, admiradores de Vargas, olha essa imagem, centenas de milhares de trabalhadores que estavam até incomodados com Getúlio pelo desemprego, mas depois que ele morre, deixa aquela carta incrível, olha que ele escrevia muito bem, extremamente populista, eu dou meu sangue e saio da vida para entrar na história, isso comove o povo, a UDN vai ter sua sede apedrejada, os jornais que eram contra Vargas, somente todos eram contra Vargas, né? Só um que era a favor dele, que ele mandou fazer com dinheiro público, ainda foi acusado de desvio. Então vejam, a morte de Vargas atrasa tudo. Vem JK e depois realmente o Jânio Quadros, que abdica, sei lá por quê, ele nunca avisou, nunca disse pra gente, ficou meio estranho, ele disse que tinha outras formas de governar o Brasil, então ele vai para a universidade dar aula, porque ele era professor universitário, concordo com ele, né? A gente não precisa ser presidente para poder ajudar o nosso país. Então vamos lá, depois vem o João Goulart, e aí esse João Goulart, pessoal, tá aqui o João Goulart, o Jango, ele vai ter vários problemas no seu governo. A crise no governo de Jango, tá? Essa crise qual é? Jango, ele é contra a UDN é contra Jango, João Goulart era a cria política de Vargas. A UDN, União Democrática Nacional de Direita dos Grandes Empresários, queria ver, né? Queria ver aquele coisa lá feia, mas não queria ver João Goulart, que era dito, aspas, como comunista, que ele não era.
era de esquerda, PTBista, tá? Então vejam só, acompanha comigo o slide. Descontentamento dos Estados Unidos. João Goulart está no poder, o dito comunista, e João Goulart era a favor das medidas nacionalistas de Vargas. Tá? João Goulart é que vai se aproximar das ligas camponesas. As leis trabalhistas de Vargas eram para o quê? Era para o trabalhador urbano. E aí, dentro dessa aproximação com as ligas camponesas, tem Francisco Julião, ele se compromete demais. Lembra, contexto internacional, nós estamos na Guerra Fria. Qualquer governo que for ao lado dos trabalhadores é comunista. Por isso mesmo, o próprio Vargas é derrubado lá em 45. Legal? Dito como esquerdista que nunca foi. Olha aí, Francisco Julião aí, ó. Aparecendo para vocês, líder das ligas camponesas. Tá? Vamos deixar nessa imagem. Essa imagem está bacana. Março, o mês mais longo. Um dos meses mais longos é o mês de março. Turma, muita coisa aconteceu em março de 64. Uma sequência de fatos que vão desaguar na queda de João Goulart. Vamos avançar um pouquinho para ver quais são esses fatos. Olha aí, crise, devagarinho, devagarinho, tá? Crise no governo de João Goulart. Comício da Central do Brasil, 13 de maio. Imagina, Rio de Janeiro, João Goulart falando aos trabalhadores em reforma agrária. As reformas de base, pessoal. O plano trienal, porque ele fez em 3 meses. João Goulart substituiu Jânio Quadros, mas ele não governou 3 anos, ele governou 1 ano e pouco. Inicialmente com o parlamentarismo, com Tancredo Neves, para quem não sabe, que foi primeiro-ministro do Brasil. Quando ele começa a governar com poderes presidenciais, ele tem o quê? 1 ano e pouco, só para governar. Em 3 meses ele faz um plano de acabar com a inflação, pelo menos contê-la, industrializar o Brasil. Plano trienal. E as reformas de base? As reformas de base, essas são polêmicas, porque ele teria que mexer no latifúndio. E ele anuncia e confisca propriedades. E nesse momento, turma, ó, o que leva? Olha ele aí, aparecendo na imagem, vai levar ao povo abraçar João Goulart, que é populista como Vargas, mas do outro lado direito, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou a Marcha dos 500, pessoal. Perfeito? 19 de maio, São Paulo, olha a cruz, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, porque o presidente enlouqueceu e só Deus para dar jeito no Brasil. Como é que um presidente agora comunista está tomando propriedade privada, vai estatizar empresas? Não era bem assim, mas esse é o discurso dos udenistas de Carlos Lacerda, que foi uma pedra no sapato de Vargas e agora uma pedra no sapato de João Goulart, ok? Então nós temos essa oposição. Continuando, na crise de João Goulart, nós temos em 30 de março. Olha como o mês de março é um mês que acontecem muitas coisas, por isso um longo mês. Apoio de Jango à revolta dos marinheiros. Mas também Jango, ele também não facilitava, né, pessoal? O que ele quer apoiando revolta de marinheiro contra a alta cúpula da Marinha? O que os almirantes, o que a alta cúpula da Marinha vai dizer? Ué, esse rapaz quer desmoralizar a gente. Isso não serve para ser presidente do Brasil. Porque um soldado nas Forças Armadas, quando ele vai contra a autoridade maior, isso é crime. E o presidente está apoiando greve de marinheiro, greve de soldado. Então, João Goulart realmente ele era difícil e ele batia de frente com as Forças Armadas e com a elite nacional. Ó, legitimação do legislativo, maioria da UDN, o legislativo, das classes altas, pessoal, das classes médias, governadores e parte do empresariado e dos setores da Igreja Católica ao golpe. Pronto. Quem deu apoio ao golpe? É esse ponto bem aí. É quem vai dar apoio ao golpe. Legal? 13 de março. 13 não, 31, corrigindo aí. 31 de março, às 3 horas da madrugada, Olímpio Mourão Filho, vocês conhecem esse sobrenome, pessoal? Mourão, pois é, Olímpio Mourão Filho, ele sai com a 4ª região militar, com soldados, lá de Juiz de Fora, marchando, pouca gente sabe disso, marchando até o Rio de Janeiro para dar o golpe, para derrubar o presidente. E aí, os militares tomam o poder.
e assumem o governo. Vamos avançando aí, pessoal, ok? O que a gente tem? Deposição de Jango. Olha aí o que os jornais estão mostrando. Vamos dar uma olhadinha com calma nesses jornais da época, tá? Deposição de João Goulart, o Lince, tá? General Mourão Filho sai em defesa do regime e instala em JF, Juiz de Fora, o QG das Forças de Defesa da Democracia em Minas Gerais. Força de Defesa da Democracia são os militares que vão dar o golpe, entendam isso, pessoal, tá? E o jornal A Capital, golpe militar, movimento das Forças Armadas, desencadeia a ação aí com 2 6 ainda, né? De madrugada. Beleza, turminha? Vamos testar a cuca? Vamos resolver a questão? Rapidinho. Vamos ver o que a gente conseguiu assimilar. Em 30 de março de 1964, o presidente João Goulart fez um discurso no qual declarou, aspas, acabo de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional propondo claramente as reformas que o povo brasileiro deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude, em nome do povo, na defesa dos interesses populares. Ok? Professor? Aí é o João Goulart falando. Perfeito. Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar o seguinte. Pessoal, é o seguinte, quando estiver, meu amor, meus amores, meus caros, guerreiros, lá na hora da prova, como é que uma questão Enem ela é feita? Na verdade, hoje, praticamente todas as questões seguem o padrão Enem, tá? Ela tem o texto básico, que pode ser um texto escrito como este, ou um texto imagético, ou pode ser um esquema, um gráfico. Depois vem a voz de comando, que eu acabei de... Na verdade, depois vem a referência que eu pulei. É muito importante ler a referência. Adaptado, de Paula e Roberto Amaral, texto político legal. Porque às vezes a referência te dá uma ideia do que o texto está falando. Às vezes você não precisa. Muitas vezes é a referência que vai te salvar. Então não pula a referência. E aí depois vem o enunciado e a voz de comando. É assim que uma questão se organiza. Olha o enunciado. Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado. Agora a voz de comando. É possível afirmar que ele quer o que está correto relacionado à fala do presidente. Letra A. Aí vem as alternativas, uma vai estar certa, ok? As outras estão erradas, são os distratores, tá? Belezinha. Nessa primeira aula eu estou fazendo isso, nas próximas não, porque vocês já sabem. Então lá vai. Letra A. Enfrentando a oposição de setores conservadores, Jango tentou usar a reforma de base que deveria abranger reforma agrária, eleitoral, educacional, financeira, para garantir apoio popular ao seu mandato. Olha, ó, pode ser essa, mas a gente continua lendo, ok? Quando Jango apresentou ao Congresso Nacional a reforma de base, elas já haviam sido alteradas, abrindo mão da reforma agrária. Não, o que é isso? A reforma agrária foi o que levou o boom para que os militares dessem o golpe. A ideia de reforma agrária. Tá, como as reformas de base, com a reforma de base, Jango buscou afastar a fama de esquerdista. Credo, nunca. Com as reformas de base é que ele vai ser chamado mesmo de esquerdista. E letra D, Jango desenvolveu um plano de reformas que deveria alterar essencialmente as carreiras militares. Turma, eu digo uma coisa, a forma de base são várias, mas não tem nada a ver com carreiras militares. Então, a única resposta possível é a letra A. Beleza? Mais uma questão? Vamos lá? Enem com vocês. No período anterior ao golpe de 64, os documentos episcopais da igreja, turma, ok? Indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria os problemas de miséria rural. E, consequentemente, permitiria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses. Afastaria isso aí. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31/3/64 foi acolhido pela igreja. Então a igreja pensava assim, olha, se levar condições de vida de trabalho, afasta o comunismo. Vai afastar o comunismo. Então vamos lá, é isso que o texto está dizendo.
Em que pese as divergências no interior do clero, porque a igreja apoiou sim um golpe militar, a igreja não, setores da igreja. O texto já está dizendo, ok? Perfeito? Após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamenta-se no sentimento da hierarquia católica de que o ou a. Aí tu bota na tua cabeça que a igreja católica pensava, o ou a luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Nada disso. Tá? O poder oligárquico é limitado pela ação do exército. A doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior. O espaço político é dominado pelos interesses empresariais. A manipulação ideológica é favorecida pela privação material. Turma, veja só, eu até fiquei com dúvida na letra A, mas ela está errada. A luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Luta de classes pelo... tudo bem, ela está correta, mas ela não tem nada a ver com o texto. Cuidado com isso. Tem aquele escrito que está correto, mas não é o que o texto quer. Então, a única resposta possível é a letra o quê? É a letra E. Perfeito? Legal? Mais uma para a gente finalizar o bate-papo. Na presidência da República, em regime que atribuiu ampla autoridade ao poder pessoal, ao chefe de governo, o senhor João Goulart, contribuiu-se sem dúvida alguma, para mais evidente incentivo a todos aqueles que desejavam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na bagunça, na luta civil. Manifesto dos Ministros Militares à Nação, em 29 de agosto de 61. Esse manifesto revela o quê? Interpretação de texto de história. Militares eram contra ou a favor a João Goulart. Já sabe o que é contra, então já vai com essa carta na manga. Estavam excluídas de qualquer poder no regime da democracia presidencial. Ok? Eram favoráveis à manutenção do regime democrático? Os militares? Não. Justificavam uma possibilidade de intervenção armada em um regime democrático? Possível, pode ser essa. Apoiavam interferência externa nas questões políticas internas do Brasil? Creio que não. Eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício? Eram contrários ao regime socialista? Claro que não. Eles eram contrários ao regime socialista, mas esse regime não foi implantado. Ele era acusado de ser, por isso a letra C é a única resposta correta. Valeu, beijo no coração, tamo junto, valeu, tchau, tchau.